Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre o debate político nas redes sociais. Como as redes são usadas para pautar assuntos, construir narrativas e consolidar discursos de diferentes grupos, da esquerda à direita, à extrema direita. Merece destaque a força e o financiamento das redes bolsonaristas. Eu vou conversar com o Pedro Barciela. Ele é consultor de monitoramento de redes sociais e criador do site Essa Tal Rede Social. Pedro, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia de Minas. Olá, boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com o Mundo Político, poder compartilhar um pouco dessas ideias, dessas informações, enfim. Compartilhar conhecimento é sempre importante, né? Com certeza. Pedro, vamos começar pela relação que tem a vida real com o que está nas redes, né? Como é que que análise do debate político, como é que você acha como é que você analisa a realidade, como ela é transplantada? O debate político é transplantado para as redes. O que é vida real e o que está na rede? Como é que você relaciona? Maravilha. Hoje é muito difícil a gente fazer essa distinção, né, sobre o que seria, vamos chamar assim, de vida offline para o que é a vida online. Esses dois ambientes, eles se misturam muito. Quando a gente pensa no debate político, a gente precisa entender, quando faz esse tipo de análise, que existe o debate online, que hoje no Brasil ele não contempla um debate como um todo, né, de toda a população, enfim, por acesso à internet, por acesso a computadores, celulares e por aí vai, mas é uma esfera de debate muito importante, né, não só no Brasil, mas em outros países, para não dizer no mundo todo. Tanto é que nós temos políticos que vão até as redes sociais para poder pautar esse debate por lá. O caso do Trump é um dos casos mais emblemáticos quanto a isso, né? Ele, praticamente todo dia pela manhã, ele pautava o noticiário do dia, indo até as redes sociais e passando o seu recado, passando a pauta que ele desejaria que fosse tema durante aquele período. No Brasil, o Bolsonaro, como presidente da República, em diversos momentos, ele tenta fazer o mesmo movimento para poder controlar a narrativa, controlar a pauta do dia. Mas, ainda assim, é muito importante para quando analisamos, estudamos esse tipo de cenário, ter bem nítido que as esferas das redes sociais são um campo muito específico. É muito difícil transplantar esse tipo de análise das redes sociais para uma análise política como um todo, levando em consideração todos os quesitos, todos os outros elementos que compõem o debate político nacional. Mas hoje nós não podemos, felizmente, né, considerar uma análise política sem levar em conta o que a gente debate nas redes sociais. Até porque os mais diversos atores envolvidos no debate político vão também se manifestar nas redes, né? E cada um com seu discurso. Exatamente, exatamente. Um exemplo muito bom, eu sempre cito, é o caso do Twitter, né? O Twitter, ele não é a rede social com maior número de usuários, ele não é a rede social com maior volume de interações, ele não é a rede que mais atinge brasileiros, mas ela é uma rede que é composta principalmente por jornalistas, por políticos, por formadores de opinião, influenciadores. Então, mesmo não tendo um volume, né, uma questão quantitativa ali no debate político, ela tem uma questão qualitativa muito grande, né, por esses atores que utilizam essa rede para se informar, para tentar pautar, para dialogar com seus apoiadores, enfim. Então, tem essas nuances, né, não só dentro das redes sociais como um todo, mas dentro dessas plataformas. Cada uma delas tem alguns elementos muito específicos quando são analisadas. Os bolsonaristas têm redes muito profissionais, não é? Isso 2018 mostrou o quanto eles estão muitos passos, digamos. Hoje em dia é até bom a gente discutir um pouco quantos passos estão na frente, porque em 2018 os bolsonaristas surpreenderam, a campanha do Bolsonaro surpreendeu o país, não é? E ele venceu
até fortemente por conta do movimento das redes e por conta da surpresa também. Não havia pouca reação, não é, ao movimento, à campanha que se desenrolava nas redes. Eu queria que você analisasse um pouco, assim, vamos começar para entender qual que é o segredo da eficácia do discurso, não é, bolsonarista. Por que ele faz tanta diferença em relação a outros tantos discursos políticos, não é? Para além, eu não estou nem falando dos analistas políticos, eu estou falando de quem usa as redes para vender ideias, pautar a política. Como é que você vê essa eficácia e explica, né, essa eficácia de comunicação? Bacana. São alguns pontos, né? Podemos levantar alguns deles que nos ajudam muito a compreender. Em 2018, nós temos a questão do antipetismo, a questão do auge da Lava Jato, então ali do lavajatismo, e dentro desse antipetismo nós temos uma série de alianças fracas, mas não por isso elas deixam de ser muito importantes naquele momento, que formam esse campo antipetista nas redes sociais, né? Então a gente vai ter lavajatistas, nós vamos ter liberais, nós vamos ter bolsonaristas, diversos movimentos da direita, que se nós analisarmos esse cenário hoje, muitos deles já desembarcaram dessas alianças com o bolsonarismo. Então, em 2018, nós tínhamos, no primeiro momento, esse cenário. Temos um segundo, que é o investimento, né? Eles tiveram um investimento muito grande na construção de um ecossistema de páginas, perfis, websites, que compõem essa rede bolsonarista, né? Então, são diversos sites de notícias que foram construídos para alimentar essa base bolsonarista, naquele momento antipetista, com informações que não viessem da imprensa tradicional. Então, por isso, elas não estariam à mercê de agências de fact-checking, por exemplo. Então, o bolsonarismo, naquele momento, enquanto antipetismo, ele conseguiu muito bem criar essa rede, esse ecossistema de páginas que retroalimentava aquele campo, aquele cluster, aquele agrupamento, né, com informações que lhes diziam respeito. E o outro elemento é a compreensão que o bolsonarismo teve, isso muito antes da esquerda, do campo antibolsonarista e de outros setores da sociedade, do funcionamento das redes sociais como um flow de informações, né? O bolsonarismo, ele entende as redes não como sendo um ato em si, como todo episódio tivesse que ser explicado, justificado, ou aquela noção de bala de prata que a gente ouve muito em períodos eleitorais, né? O bolsonarismo, ele tem a compreensão de que as redes sociais são uma continuação, elas são o que é a timeline do Facebook. Se você quiser, você pode ficar o dia inteiro rodando aquela timeline sem parar, vendo informação nova, e aquilo vai circulando. O bolsonarismo, ele entende muito bem isso. Então, eles não têm a necessidade de explicar todos os movimentos que eles fazem, todas as pautas que eles entram, eles conseguem entrar e sair de um tema sem necessariamente, primeiro, dizer alguma coisa que seja verdade, segundo, explicar o porquê que eles estão entrando naquilo, e terceiro, não justificar uma mudança para outra pauta que seja mais interessante naquele momento. Isso, a esquerda, por exemplo, tem muita dificuldade em fazer, né? Seja entrar em qualquer tema de cabeça, seja justificar o porquê que ela está entrando naquilo lá, ou até mesmo ter essa coesão que o bolsonarismo tem para se adaptar a esse flow das redes sociais. Então, é basicamente isso, a compreensão de como funcionam as redes, investimentos, por óbvio, e a construção desse ecossistema que retroalimentou o bolsonarismo, naquele momento, o antipetismo, de forma tão eficiente. Essa forma de entrar e sair, né, enfim, da rede, o que eu estou entendendo é que você está dizendo que são pequenas abordagens que não têm necessariamente uma grande discussão ali, mas tem um foco. É isso? Seria isso? Exatamente. Um exemplo muito bom, quando a moeda se inverte agora, é a CPI. A gente vê uma diferença quase que geracional, talvez, da forma como a CPI é abordada nas redes sociais. Por um lado, existe aquela sensação, quase que um desespero de pessoas, a CPI se perdeu, a CPI não está indo a lugar nenhum, ela está se arrastando. E, por outro, a gente tem o engajamento de uma rede enorme antibolsonarista, de usuários que não eram antes conectados à polarização, que se engajam. Então, aquele negócio de desmentir o que o bolsonarista está falando, explicar que o depoente está falando é mentira, e isso vai se repetindo dia após dia, após dia, após dia, sem aquela noção de bala de prata. Isso
para o bolsonarismo é extremamente desgastante porque ele perde o controle da narrativa. E não é que ele perde o controle da narrativa em um dia, ele passa a perder dia após dia. Então, essa ideia que muitos usuários, para além da polarização, têm e compreendem das redes sociais, é essencial na polarização para poder disputar a narrativa com o bolsonarismo, de que um evento não se encerra nele, é uma sucessão de eventos que vão resultar no enfraquecimento ou no fortalecimento de um desses polos do debate. Você mencionou aí uma reação ao discurso bolsonarista sobre a CPI. É possível perceber alguma evolução do campo das esquerdas no uso das redes, na internet? Houve alguma evolução nesses 4 anos, de 2018 para cá? Houve uma evolução, não necessariamente ligado à atuação como um todo, ou uma estruturação das redes e dos principais atores, né? Houve uma evolução no sentido, primeiro, a pauta política ela se mostra um pouco mais favorável a esse movimento de oposição ao governo, né? Seja pela derrocada da Lava Jato, seja pelo desmembramento do que era o antipetismo com a dissolução ali de diversos agrupamentos, né? Mas principalmente pela consolidação do que hoje a gente considera como o antibolsonarismo, né? Que na verdade são diversos grupos, né? Muito diferentes, desde um MBL, desde um Vem Pra Rua, até o PT, movimentos muito mais ligados à extrema esquerda, alguns perfis ligados à imprensa, né? Então, talvez possamos tratar aqui do que a gente tinha como antipetismo em 2018, formando essa camada de alianças fracas, né? Hoje nós temos no antibolsonarismo essa consolidação de uma rede que não necessariamente tem uma causalidade com o fortalecimento e a estruturação da esquerda, mas tem uma correlação temporal com isso, sem dúvida alguma. Agora, o presidente Bolsonaro e os colaboradores bolsonaristas são alvo de um inquérito no Supremo por conta de fake news. Essa semana o presidente chegou a argumentar que não, defendendo a MP, que a medida provisória que ele tinha enviado ao Congresso para não haver monitoramento, né, das plataformas e tal, ele chegou a argumentar que quem não conta uma mentirinha para a namorada, justamente para defender a liberdade das redes. Como as fake news são usadas para pautar redes e imprensa pelas mídias bolsonaristas? Que estratégias são usadas nesse, né? Isso que a gente está vendo que é alvo do Supremo, que tem sido alvo no inquérito, o que eles estão mapeando? Que tipo de estratégia eles estão mapeando, que pode ser considerado ilegal? Perfeito. Aqui é uma questão muito delicada, né? Mas basicamente se resume ao follow the money, né? O siga o dinheiro. Essa estrutura que hoje, infelizmente, temos que enfrentar com relação a fake news, sites, portais, canais de YouTube, ela pode, em algum momento, ter recebido um aporte enorme de dinheiro, provavelmente ela teve. São canais, são sites que dependem de uma estrutura ali, seja para confecção de vídeos, seja para criação de conteúdos. Uma estrutura, em algum momento, foi criada. O que hoje acontece, e necessita de um debate muito mais complexo, é que elas próprias, esses canais, esses sites, eles se retroalimentam do que eles produzem de notícias falsas, e isso a partir da monetização. A monetização ela pode vir por meio do YouTube, a monetização pode vir por meio do Google. Então, acredito que o Supremo, o TSE, eles já estejam muito mais cientes quanto a isso, de que o nosso problema é muito maior, ele se trata das redes sociais, das plataformas e como as plataformas lidam com esse tipo de informação. Aqui a gente está falando de canais ganhando centenas de milhares de reais, talvez por mês, né, por semestre, para produzir esse tipo de informação falsa. E aqui não é só o usuário que produz esse tipo de informação falsa que está sendo remunerado. São as próprias plataformas que ganham muito dinheiro com esse tipo de informação falsa. Então a gente tem aqui um ciclo muito complicado que necessita e muito da intervenção do judiciário para poder, se não regular, nos entender quais são os limites legais para esse tipo de monetização. Porque nós temos aqui de um lado, primeiro, aquela falsa sensação de que as plataformas são ambientes de debate político neutros, elas não são.
Elas têm donos, elas têm acionistas, elas têm pessoas que querem ser remuneradas pela atividade dos usuários ali, né? E segundo, a gente precisa entender, né, o que pode ser feito para que esse ciclo de onde o YouTube ganha e quem faz a fake news ganha também, para que esse ciclo seja rompido pelo bem da democracia, né? É algo muito, muito preocupante aí, que eu creio, tanto se o Supremo Tribunal quanto o TSE já estejam mais atentos e pensando em como lidar com essa questão. Se por um acaso o senador Rodrigo Pacheco, que preside o Congresso, tivesse recebido a medida, aceitado a medida provisória, né? Ele devolveu a medida provisória para o presidente, que alterava o marco civil da internet, né? Se por um acaso isso não tivesse acontecido e essa MP passasse, o que poderia gerar no cenário que nós temos hoje? Porque você está dizendo, né? Você tem a ação do judiciário, seja da Justiça Eleitoral, seja do Supremo, se ela for efetiva, está caminhando aí no sentido de coibir as ilegalidades. Se passasse a MP, o que poderia ter acontecido? A gente teria o combate a esse tipo de notícia falsa extremamente danificado, né? Porque uma das possibilidades de atuação é essa, de o conteúdo ser denunciado, seja pela própria plataforma, seja por via judicial, e a plataforma, só então, quando ela é provocada, ela vai derrubar esse conteúdo, né? Aqui a gente já tem a perversidade de as próprias plataformas, elas, se tem, são formas de controle muito, muito limitadas, para dizer o mínimo, do tipo de conteúdo que é publicado. E aqui a gente não está falando nem só de fake news ligadas à política, mas casos de pornografia, porn revenge, enfim, todos os outros temas extremamente problemáticos que nós vemos no dia a dia nas redes sociais, né? As plataformas, elas já têm um arcabouço legal ali que, para elas, é muito interessante de só agirem quando são provocadas, né? Então, elas não investem nesse tipo de fiscalização, elas não querem se envolver nesse debate sobre o que é legal, o que não é legal, o que é politicamente aceito, o que não é politicamente aceito. Então, quando elas são provocadas, por exemplo, com essa MP do Bolsonaro, que foi, de certa forma, rejeitada pelo Rodrigo Pacheco, para a própria plataforma não é interessante porque ela se envolve num debate onde hoje elas já estão extremamente confortáveis, elas não investem tanto quanto elas deveriam no combate e nas tentativas de coibir esse tipo de conteúdo. Uhum. O inquérito das milícias digitais, que veio substituir, né, suceder o das fake news, você acha que ele tem possibilidade de sufocar realmente as ilegalidades? Qual que é a chance que existe desse inquérito ser, enfim, ter um bom desempenho, porque tem aí uma questão, né, envolvida, uma questão política e institucional, um conflito institucional envolvendo isso aí, mas o inquérito continua sendo tocado. Qual que é a chance dele conseguir sufocar realmente ilegalidades? Eu acho que é uma grande chance, justamente por ele ter hoje uma atuação pensando, foi uma medida agora, uma decisão pediu para que alguns canais bolsonaristas, por exemplo, que divulgavam fake news, fossem desmonetizados. Então, para que eles parassem de ser remunerados pelo YouTube a partir da produção de conteúdo falso. Então, esse é um dos elementos que sinaliza uma construção que aqui ela não se encerra, creio eu, necessariamente nesse episódio. É uma construção que vai resultar lá em 2022, num planejamento, pensando nas eleições, em como coibir esse comportamento, seja lá de qual campo ele partir, né? Então, eu acredito que ele tenha resultados muito positivos, porque, diferentemente do que foi feito em 2018, é uma construção, uma compreensão e uma adaptação para o cenário brasileiro, que vem de um período muito maior do que o que aconteceu lá em 2018, que o TSE e a Justiça Brasileira foram pegos meio de sopetão, não estavam preparados naquele momento para lidar com a avalanche de informações falsas e ataques pessoais, enfim, de conteúdos ilegais que inundaram as redes sociais. Então, para além desse inquérito em si, né, se encerrando como um fim nele mesmo,
Eu acredito que essa construção jurídica, legal e compreensão do que se passa nas redes sociais tem um proveito muito bom pensando em como a justiça vai agir lá em 2022, tentando ao máximo impedir que essas ações legais interfiram no debate político das eleições daquele ano. Fake news não é uma novidade, né? A gente usa essa expressão de um tempo para cá, mas desde que existe política, campanha eleitoral, existe fake news, só não é nas redes sociais, na internet, né? E a gente pode dizer que fake news está circunscrita às redes bolsonaristas, até que existem outros grupos atuando também nas redes, nessa linha da ilegalidade, da desinformação. Perfeito. As fake news sempre existiram, né? O que eu acredito que seja esse ponto da virada, onde as redes sociais se encaixam muito bem, e talvez seja o que diferencie esse campo bolsonarista hoje do resto do debate político nas redes sociais, é exatamente como eles estruturaram um ecossistema que permitiu que, de forma extremamente eficiente, essas informações falsas fossem não apenas compartilhadas, mas, por exemplo, ranqueadas no Google para que elas aparecessem como os principais portais, por exemplo, e elas meio que suplantassem outros canais de informação, como a imprensa tradicional e por aí vai. O excesso de informações, hoje, ele é uma forma de censura, né? Se a gente pensar num cidadão comum aqui, que não tem como ficar 10 horas por dia vendo o que é real e vendo o que é falso, quando ele é inundado por diversos links, centenas de links sobre informações um pouco contraditórias, ele vai ser censurado porque ele não tem um acesso à informação de qualidade naquele momento. Então, o que diferencia as fake news e o campo bolsonarista e a atuação que eles promovem hoje nas redes sociais é como eles estruturaram, e isso são anos de consolidação, é muito dinheiro que foi aplicado. Quando a gente analisa a campanha do Trump, o modo de governar do Trump e a estrutura trumpista nos Estados Unidos, é algo muito parecido, né? Como eles colocam a imprensa tradicional de lado nas redes sociais para se estruturar sua própria rede de canais, de sites, de portais, que vão alimentar sua militância com o que eles chamam ali de informação de qualidade, informação sem tendência e sem a ditadura da grande imprensa, né? Então, esse formato que foi estruturado durante muito tempo e que tem o seu auge em 2018 é o que diferencia, primeiro, a divulgação das fake news do que a gente tinha em anos anteriores e, segundo, a divulgação de informações falsas em comparação com outros clusters, com outros agrupamentos políticos nas redes sociais. Pedro, para a gente entender como é que você identifica esse comportamento das redes, essa interação, não é, entre grupos, eu vou citar alguns exemplos de tweets que você fez postagens que você fez no seu site também, não é? Essa tal rede social, porque você replica, né? Você faz no site, replica no tweet, faz tweet no Twitter replicando o site, enfim. Eu selecionei 3, na verdade a produção selecionou 3 para nós, e vamos lá. No primeiro, aí eu queria que você fizesse uma interpretação, uma leitura política de cada um deles, reproduzisse aqui o que você fez lá, para a gente entender como é que... E a gente vai mostrar a imagem também daquilo que você... A primeira imagem está aí. Essa imagem é a movimentação, mostra a movimentação das redes bolsonaristas que aconteceu no dia 8 de setembro, ou seja, depois do 7 de setembro, das manifestações do 7 de setembro, em defesa dos caminhoneiros, não é? Que estavam fazendo bloqueios nas estradas em 15 estados do país e que não teve a presença de lideranças tradicionais. Queria que voltasse a imagem aí do que nós estávamos mostrando, é importante. Como é que você identifica isso? O que mostra numa tela como essa, que o que a gente vê são umas manchas e alguns nomes em destaque, outros pequenininhos, mas o que mostra, como é que você chega nesse resultado aí, que é uma representação, e o que essa representação quer dizer nesse caso? Se puder manter lá um pouquinho a tela para nós, seria bom. Pode falar. Maravilha. Isso daí, na verdade, é um grafo, né? Esse grafo, ele é composto de dezenas de milhares de pontos, né? Que são aí representação dos usuários
e cada vez que esse usuário interage com outro usuário, ele cria uma conexão, ele cria uma aresta. As arestas aí vão definir quais são os usuários que estão mais próximos de outros usuários, assim, criando algum tipo de cluster, né, de similaridade durante esse período. Como você bem disse, isso é uma fotografia das redes sociais. Aqui no caso o Twitter, então retrata um momento muito específico do debate nas redes sociais. O interessante nesse momento foi que o bolsonarismo ele tem uma forma de atuação extremamente coesa e organizada nas redes sociais, aqui no caso no Twitter. Então sempre nós temos ali 8, 9, 10 atores bolsonaristas que são quem ditam o discurso, quem orienta a pauta e controla qual é a narrativa que eles vão lutar, que eles vão defender naquele momento. Então, não são Nesse esses dia nomes, 8, não é isso? Exatamente, exatamente. Aqui a gente não tem alguns dos atores que são extremamente comuns seriam Carla Zambelli, Bia Kicis, Alan dos Santos, Carlos Jordi, por aí vai. Nesse cenário eles não estavam. A gente tinha ali um terceiro, quarto escalão do bolsonarismo batendo cabeça e tentando abordar a questão das manifestações dos caminhoneiros. Isso acendeu um alerta na gente, né? Porque é algo extremamente raro dentro do bolsonarismo. Então levantou essa hipótese de que alguma confusão, alguma dificuldade de comunicação estava acontecendo ali naquele momento com as paralisações. Horas depois, eu acho que 1h30 depois, o próprio Tarcísio soltou um vídeo, o Bolsonaro soltou um áudio pedindo para liberarem as estradas, dizendo que não era bem assim, enfim. A gente viu que realmente, de fato, essa, vamos chamar de bateção de cabeça, estava acontecendo nas redes bolsonaristas, né? Tem uma foto que causou demais na internet, que é uma foto do Lula de sunga com a namorada, uma foto produzida, não é? E que causou muito, porque mostra o Lula, a hora que tiver a imagem, mostra aí o ex-presidente Lula muito forte, né? Muito malhado, né? E jovial e tal. Por que essa foto causou tanto, né? Provocou tanto as redes? Alguns aspectos, né? O primeiro deles é o fato de ela ser uma foto tão, eu não vou dizer bem humorada, mas uma foto tão coloquial ali, né? Um momento de descontração. O importante e o interessante desse momento, dessa análise, é que ela parte de um canal que não é um canal oficial do Lula. Acredito que ele era o canal da companheira do ex-presidente Lula. E o Lula, ele tem um potencial imagético nas redes que ele permite que as pessoas pensem ou interpretem que aquele momento ele não foi algo montado, algo fabricado. Nós temos uma série de atores políticos no Brasil hoje que sempre que eles tentam colocar ou posar em um momento de descontração, eles são encobertos de dúvidas sobre a veracidade daquele momento, sobre se ele foi oportunismo, se ele foi espontâneo ou não. O ex-presidente Lula, ele tem esse direito à dúvida do se ele foi espontâneo ou não, então ele gera esse engajamento e essa série de piadas de bom humor que gerou essa foto. O diferencial nas redes naquele momento foi justamente esse, a abordagem com humor, que uma série de clusters, aqui como vocês estão vendo no grafo, uma série de clusters tiveram ao abordar aquela imagem. Então, o humor, a descontração, piadas, permitem, nesse momento, que o Lula extrapole a polarização nas redes sociais, né? Então, se o bolsonarismo, por exemplo, hoje ele tem uma dificuldade muito grande em extrapolar e se conectar com outros agrupamentos de usuários, as redes do Lula, por exemplo, o canal petista, o canal de apoiadores do Lula, ele tem essa possibilidade que a imagem do Lula permite, que é de se conectar com outros campos a partir do bom humor, da descontração, de piadas, de uma linguagem mais informal ali. Por isso que ela gerou esse buzz, né, que nós vimos aí durante um período significativo. Só queria que, se tiver jeito de voltar a imagem do gráfico, para entender melhor, ali a gente tem uma representação dos bolsonaristas, dos apoiadores do Lula, dos ciristas, né, que são os apoiadores do Ciro Gomes, que entram também comentando. Então, são manchas que mostram, e tem também ali, ó, é isso que eu queria era destacar como é que os lavajatistas, que também têm posicionamento lá,
E o humor como quem está fazendo o humor sem estar vinculado a esses grupos é uma mancha grande, ou é mais de uma mancha, não é isso? Exatamente. São diversos agrupamentos ali de usuários muito específicos, né? Aqui, quando a gente pensa o campo ali chamado como lulistas, né? Que é essa mancha lilás, é um agrupamento que, por via de regra, ele já está conectado à polarização com o bolsonarismo, tá certo? Esse é um cenário político de debate que a gente vai ter em qualquer momento, provavelmente que a gente analisar o debate político. A gente tem esses ciristas, os lavajatistas, e aqui é interessante porque mostra um pouco da dificuldade, aqui pensando em outro debate, que é o da terceira via, né? Eles têm uma dificuldade enorme em compor um campo só deles nas redes sociais que possa pautar o debate. Mas, para além disso tudo, a gente tem clusters, agrupamentos de outros usuários que não se engajariam com o debate político necessariamente, mas que passam a se engajar pelo bom humor, né? Por uma coisa mais descontraída, pela questão do Lula, enfim. E isso permite atrair outros campos, que não necessariamente que já estavam polarizados, para esse debate político. Isso é uma movimentação muito importante, é uma movimentação qualitativamente muito potencial aí para o campo que a detém, né? Porque permite extrapolar o seu... Aqui a gente talvez poderia chamar de furar bolha, eu não gosto desse termo, porque quando a gente fura a bolha, ela some, mas permite expandir a sua esfera de influência ali nas redes sociais. Tem uma análise que você fez também no Facebook, que foi publicada no dia 3 de setembro, sobre a mobilização de setores para o 7 de setembro, de diversos setores, pelos bolsonaristas. E você faz uma análise chamando a atenção para a forma como isso está sendo feito, sugerindo que aqueles setores estão, cada um deles, fechados com o Bolsonaro. Eu queria que você fizesse essa análise em cima dessa tela que a gente está mostrando, que é sua, né? O que ela está mostrando, afinal? Né? O que ela indica? Nós temos ali a presença de militares, evangélicos, caminhoneiros, né? Exatamente, perfeitamente. Bom, o que eu fiz foi coletar, creio que aí eram 1000 publicações no Facebook durante um período de 28 dias e entender como estavam as convocações para o 7 de setembro, né? O bolsonarismo, faltando um mês e pouco para as manifestações do 7 de setembro, ele muda uma chave onde até então ele estava convocando usuários para uma intervenção, para uma coisa mais ofensiva contra o STF, para algo próximo da liberdade. E aqui a liberdade podendo ser entendida como eles quisessem. Liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade religiosa, enfim, né? Essa ideia da liberdade, ela é adotada justamente para o bolsonarismo tentar dialogar com outros agrupamentos que não o núcleo duro do bolsonarismo nas redes sociais, pensando nas convocações para o dia 7 de setembro. O que acontece eles começam a sinalizar e tentar cooptar uma série de categorias. Essas categorias são policiais militares, evangélicos, caminhoneiros, essas três se destacando nesse período. O que a gente observa é que quando eles sinalizam para essas categorias, são esses dias onde eles obtiveram os maiores picos de interações durante esse período que foi analisado. O interessante é que esses picos, quando eles são excluídos, a gente vê que tem um volume muito baixo de interações que não extrapola o núcleo do bolsonarismo nas redes sociais. Aqui o interessante é observar que esses atores que estão falando, aqui eu vou usar um exemplo, né? Quando eles tentam dialogar com os evangélicos, é muito interessante a gente observar que quem faz isso não são evangélicos que passam a se unir ou são cooptados pelo bolsonarismo, mas são sim bolsonaristas identificados com os evangélicos. Então aqui a gente tem as figuras principais, o Silas Malafaia e o Marco Feliciano, que não eram figuras que até então não estavam ligadas ao bolsonarismo, muito pelo contrário. Quando nós pensamos em caminhoneiros, né, as duas figuras que mais se destacam ao dialogar com essas categorias são o Zé do Trovão, outro bolsonarista há muito tempo, e a Bia Kicis, que é outra bolsonarista. Ela não é uma caminhoneira que se aliou ao bolsonarismo, mas é sim uma bolsonarista que tenta se aproximar dos caminhoneiros. O mesmo vai acontecer com policiais militares. Então, o que a gente observou ali era uma tentativa de cooptação desses movimentos
para passar essa ideia de que as convocações para o 7 de setembro estavam sendo feitas por diversas outras categorias para além do bolsonarismo. E o que a gente viu naquele momento, no dia 7 de setembro, é que, de fato, isso não aconteceu, né? Os caminhoneiros, naquele momento, eram bolsonaristas dentro dos caminhoneiros que não lutavam por pautas como, por exemplo, o diesel mais caro, mas sim a destituição de membros do STF, por aí vai. Então, a gente conseguiu observar ali muito bem o tanto quanto o bolsonarismo estava tentando dialogar com outros setores para poder aumentar a sua esfera de influência ali nas redes sociais, e nesse ponto eles não tiveram sucesso no dia 7 de setembro. Você está dizendo, então, que os bolsonaristas não conseguiram, dentro dessas categorias, sair dos seus próprios recortes. Eles têm recortes dentro dessas categorias. Mas os atos foram grandes. Exatamente, os atos foram grandes. Nós temos uma questão que é muito importante, que é tentar entender os atos como de sucesso, como de fracasso, pensando no que a gente esperava, ou o que era esperado que esses atos acontecessem. Pelo tempo investido, pelo dinheiro investido, pelas convocações investidas durante meses, era impossível que esses atos não tivessem um volume grande de pessoas nas ruas. Nas redes sociais, o que eu tentei adotar como parâmetro para identificar o sucesso ou não desses atos foi o que o bolsonarismo estava tentando fazer naquele momento. E no último mês de convocação para esse ato, o bolsonarismo tentou dialogar com outros setores, daí essa tentativa de cooptação com algumas categorias, daí a tentativa em falar de liberdade como algo mais amplo, para tentar trazer outros setores da sociedade para essa manifestação. E, nesse sentido, o bolsonarismo ele não conseguiu expandir sua área de atuação. E aqui é importante a gente pensar no que foi aquele debate sobre o flopou ou não flopou que foi feito nas redes sociais. E aqui levanta aquela questão que foi a sua primeira pergunta, sobre até que ponto a gente pode diferenciar as redes sociais do debate offline, por assim dizer, né? O debate do flopou nas redes sociais, ele trata justamente disso, do que as pessoas esperavam que fosse o dia 7 de setembro para o bolsonarismo e o que não foi, né? As imagens em Brasília, elas mostravam alguns espaços que os usuários identificaram como vazios, elas esperavam o engajamento de setores como os caminhoneiros de uma forma muito mais ampla do que ele de fato foi, né? Então, todos esses elementos foram construindo aquela ideia do flopou, que é uma ideia que se constrói pela e para as redes sociais. Então, alguns analistas tentaram extrapolar essa ideia do flopou para uma análise política da movimentação, de Brasília, de bastidores, uma análise mais ampla. Isso é muito difícil de ser feito, porque o flopou, ali nas redes sociais, ele é feito a partir do que as redes sociais esperavam da manifestação do dia 7 de setembro. Né? E o 12 de setembro? O que ele foi? Ele foi? Entendido como um fracasso ou como um sucesso? Ele foi um fracasso, isso é fato, mas ele não foi visto com surpresa, né? E aqui é interessante a gente entender que esse setor antibolsonarista, apesar de ele incluir alguns movimentos como o MBL, o Vem Pra Rua, esses movimentos eles são setores muito, muito pequenos do cluster, dessa aliança fraca maior que é o antibolsonarismo. E esse setor do antibolsonarismo, ele nutre uma repulsa e uma lembrança muito ruim do que o MBL, o Vem Pra Rua, representaram, né? Seja perseguindo professores, seja com censura contra alguns movimentos, contra exposições artísticas, culturais, ataques contra alguns setores progressistas da sociedade. E isso está muito, muito, muito nítido na lembrança de alguns usuários que não são petistas, não são apenas usuários de esquerda, né? São pessoas que muitas vezes sentiram na pele a perseguição cultural, a perseguição, enfim, ideológica que esses movimentos realizaram na esteira do impeachment de 2016. Então, as pessoas, não é que elas estavam sendo orientadas ou coibidas a não irem para as manifestações por algum partido A, B ou C. As pessoas não se identificam com o MBL e, pior que isso, elas sentem uma repulsa pelo que o MBL representa. Então, não existia naquele momento a possibilidade de elas irem para a rua para se manifestar com o MBL, simplesmente porque elas não queriam. Ninguém precisaria, naquele momento, dizer para elas não vão, né? As pessoas não queriam ir, porque elas lembravam do que eles lutaram e eles têm uma imagem ainda muito identificada com o bolsonarismo para alguns setores da sociedade. Pedro, foi um prazer conversar com você. Muito boa prosa.
Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição para outras conversas. Compartilhar conhecimento é sempre bom e muito obrigado por abrir aqui essa oportunidade para compartilhar. Não vou me esquecer dessa fala. Obrigada, viu? Eu conversei com... Tchau. Eu conversei com o Pedro Barciela, ele é consultor de monitoramento de redes sociais e criador do site Essa Tal Rede Social. O nosso assunto aqui foi justamente como as redes são usadas para a pauta e o discurso político. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até a próxima.